Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Quantos estão felizes com o Senhor? Amém. E Jesus está feliz com você? Amém. Louvado seja Deus. Com certeza o Senhor está feliz porque você essa noite decidiu estar na casa do Pai. Amém? Estar na casa do Senhor. E Deus tem, irmãos, uma palavra aos nossos corações. Obrigado. Deus tem uma palavra para nós, amém? Quantos aqui, além de mim, necessitam de uma palavra de Deus? Irmãos, todos nós andamos debaixo de uma palavra, amém? Abraão andou debaixo de uma palavra. Abraão não andou de acordo com aquilo que ele viu, aquilo que ele estava vendo. Ele andou debaixo de uma palavra de Deus. E a sua vida, a nossa vida, ela está debaixo da palavra do Senhor. A palavra de Deus é a maior autoridade que existe sobre a sua vida. É a palavra. A maior autoridade sobre a tua vida não é o diagnóstico do médico. A maior autoridade sobre a tua vida não é aquilo que a televisão está dizendo, é aquilo que a palavra diz ao teu respeito. Se a Bíblia diz que você pode, então você pode. Se a Bíblia diz que você é, em nome de Jesus. Você é ungido, você é abençoado, você é filho de Deus, amém? Por direito e por herança, em nome de Jesus. Irmãos, que culto abençoado. Eu não sei vocês, mas por mim, se acabasse o culto agora, eu já sairia cheio aqui da unção de Deus, cheio da presença do Espírito Santo. Louvor maravilhoso, irmãos. Esses dias, a pastora Solange estava dizendo, irmãos, Deus tem derramado uma graça, uma unção sobre a igreja esses dias, amém? Algo poderoso está acontecendo. Eu também tenho sido muito ministrado pelo Senhor, irmãos, nessa campanha. Está só no começo, amém? E até o fim dessa campanha você vai receber muita palavra de Deus para a tua vida, muita coisa de Deus está vindo sobre você nesse ano, em nome de Jesus, amém? Irmãos, o tema que eu quero falar com vocês hoje, o nosso pastor Miguel, deu um tema para cada ministrador, e o tema, então, que eu vou ministrar hoje vou falar sobre a armadura de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 10, se você puder abrir a tua Bíblia, e vou falar sobre o tema, avançando na guerra espiritual. Avançando na guerra espiritual. Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, enquanto vocês abrem, nós vamos orar. Pai, Senhor Jesus, nós estamos aqui, Deus, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, nós não queremos nada que venha do homem, Senhor, porque o homem não tem nada para nós. Senhor, nós queremos essa noite, meu Pai, ouvir a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Senhor, que é a Tua voz. Por isso, Senhor, nós abrimos, ó Deus, o nosso coração, meu Pai, para que nós possamos viver, para que nós possamos entender, meu Pai, as verdades descritas na Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós repreendemos, Senhor, desse lugar, todo espírito de distração caia por terra no nosso meio, Senhor, e que o Senhor venha, meu Pai, abrir, Senhor, os ouvidos, as mentes, os corações, para que nós possamos sair daqui essa noite, revestidos, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Aquele que crê e concorda, diga amém. Amém. Efésios capítulo 6. Efésios 6, irmãos, fala sobre a armadura de Deus. E diz assim a palavra do Senhor: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos,
mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes e cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Irmãos, a carta de Efésios, ela faz parte, carta de Paulo para a igreja de Éfeso, ela faz parte de mais 3 cartas, que são chamadas cartas da prisão. Cartas da prisão porque o apóstolo Paulo, ele escreve a carta para a igreja de Éfeso quando ele estava preso em sua primeira prisão em Roma. E ele escreve mais 3 cartas. Escreve Colossenses, Filipenses e Filemão. Ele escreve nessa prisão, escreve na cadeia. Ele estava preso injustamente por pregar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele estava preso fisicamente, mas a sua alma e o seu espírito estava livre em Cristo Jesus para pregar o Evangelho. Porque cadeias não pode prender quem é livre por Jesus. Irmãos, e o apóstolo Paulo, talvez ele tinha tudo que lamentar, tudo que se entristecer, de que viver uma vida amargurada, mas não. Ele escolhe confiar em Deus, e ele escolhe pregar o Evangelho, apesar das dificuldades. E uma das inspirações para que Paulo, ele fale sobre a armadura de Deus, além do Antigo Testamento, Isaías capítulo 59, versículo 17, ao qual o profeta Isaías fala do capacete da salvação, fala da couraça da justiça. O apóstolo Paulo, ele usa também aqui uma figura de linguagem. Ele estava numa prisão domiciliar, e existia um soldado romano que ficava com Paulo o dia todo. E aí então Paulo, olhando para esse soldado romano, ele se inspira e escreve a armadura de Deus. Irmãos, e ele fala de 6 itens dessa armadura, que é aquilo que nós vamos hoje discorrer aqui na palavra. Ele fala sobre 6 ferramentas, 6 coisas que existia no soldado romano. E ele então, ele fala de armas espirituais. Irmãos, a vida cristã não é uma Disneylândia. A vida cristã é uma batalha. A vida cristã é uma guerra. E nós temos pelo menos 3 inimigos. Quantos inimigos? 3 inimigos. O primeiro inimigo que nós temos é o mundo. A Bíblia diz que o mundo é inimigo do povo de Deus. O Evangelho é contra a cultura, irmãos. Amém, queridos? O mundo é inimigo. A Bíblia fala que todo aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Amém? O segundo inimigo do crente é a carne. É um inimigo interior. O apóstolo Paulo fala que o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer,
Isso eu faço. Ou seja, o segundo inimigo é a nossa carne. São as nossas vontades. A carne, ela milita contra o espírito. E nós vivemos, irmãos, todos nós cristãos vivemos esse dilema, essa luta. E o terceiro inimigo, que é o que aqui o apóstolo Paulo fala, que é o mundo espiritual, que é Satanás. Amém? Então nós temos três inimigos. Mas, irmãos, diante da batalha espiritual, nós precisamos tomar um cuidado com duas coisas. Primeira coisa, nós não podemos subestimar o poder do inimigo. Nós não podemos subestimar o poder do inimigo. O que seria isso? Nós não devemos achar que Satanás é do tamanho de uma formiguinha e que ele não está atuando no mundo. Satanás, ele está há milhares de anos enganando muitos homens e mulheres de Deus. Então nós não podemos subestimar o poder de Satanás. O apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, não precisa abrir, se tiver aqui, Vini, por favor. Ele fala no finalzinho do versículo, que nós não ignoramos as intenções de Satanás. Amém? O apóstolo Paulo, um homem conhecedor profundo do mundo espiritual, das escrituras, ele disse que nós não podíamos ignorar as intenções do diabo, as intenções de Satanás. Mas existe um segundo perigo, irmãos, que nós corremos ao enfrentar uma batalha espiritual. E esse segundo problema é superestimar o diabo. É superestimar o diabo. O primeiro perigo que nós corremos é subestimar o diabo. Tratar o diabo como se ele fosse uma formiguinha. E o segundo problema que nós corremos o risco de enfrentarmos é subestimar o poder do diabo e andarmos com medo de Satanás. Irmãos, o diabo é um anjo caído, ele não é um Deus caído. O diabo é criatura, ele não é criador. O diabo não é onipresente, não é onisciente. Isso são atributos do nosso Deus. Posso ouvir um amém? Irmãos, mas o que acontece é que muitos cristãos sinceros têm medo da batalha espiritual, têm medo de Satanás, têm medo dos demônios, e muitas vezes é por falta de conhecimento. Por falta do quê? Oséias capítulo 4, versículo 6, é o que a Bíblia fala, a única coisa que pode destruir o povo de Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Quando você não conhece o inimigo que você está lutando, você tem dúvida, você pode subestimar ou superestimar este inimigo. Alguns grupos cristãos, eles acham que pelo fato do sacrifício de Cristo, um sacrifício vitorioso na cruz do Calvário, acham que pelo fato de Cristo ter vencido na cruz do Calvário, que hoje nós não precisamos mais lutar. Isso é um engano, é um engodo de Satanás. Porque se você leu o versículo direito, você leu a passagem Efésios 6 direito, você viu que Satanás falou que nós temos que lutar, sim, contra as hostes espirituais da maldade. Irmãos, mas há um detalhe: se não fosse o sacrifício substitutivo, vitorioso de Cristo na cruz do Calvário, nós sequer poderíamos entrar nessa batalha. Amém? Nós entramos na batalha espiritual, porque nós já somos mais do que vencedores, porque o nosso Senhor Jesus, Colossenses fala, que Ele já despojou os principados e potestades, e por isso nós somos vitoriosos para a glória de Deus. Amém? Irmãos, Deus prometeu uma terra para o seu povo, Deus prometeu a terra para Abraão, mas isso não significa que eles não teriam que lutar para entrar na terra. Posso ouvir um amém?
Ou seja, a soberania de Deus, a promessa de Deus, não anula a responsabilidade humana. Pelo fato de você ter uma promessa de Deus, não significa que agora você precisa ficar sentado em casa só esperando as coisas acontecer. Não! Deus disse para Moisés, Moisés estava diante do Mar Vermelho, Faraó atrás, Moisés querendo orar, e Deus chega e fala: Moisés, por que você clamas a mim? Diga o meu povo que marche. Vou trazer para um português aqui da Zona Leste, Itaquera. Vai para cima em nome de Jesus. Amém? Irmãos, essa passagem fala do dia mau. Essa passagem fala do dia mau. Quem gosta de viver dia mau aqui, diga amém. Mas ninguém falou amém? Irmãos, ninguém gosta de viver o dia mau, sim ou não? Mas a Bíblia fala que vai ter o dia mau. A teologia da prosperidade, ela estragou muito a cabeça dos crentes. A teologia da prosperidade, irmãos, ela prega que você não vai ter problema. Ela prega que o dinheiro nunca vai te faltar. Ela prega que você nunca vai ficar doente. Ela prega que a tua vida aqui nessa terra vai ser um mar de rosas. Isso é verdade, irmãos? Isso não é verdade. É claro que Deus ama a prosperidade dos seus servos. É claro que Deus tem promessas sobre a nossa saúde, sobre a nossa família, sobre as nossas finanças, amém? Mas nós não podemos ignorar o todo do ensino bíblico. E Jesus disse em João 16:33: tenho-vos dito isso para que em mim vocês tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Irmãos, eu nunca vi um crente abrir a Bíblia em João 16:33 e falar assim: olha, Senhor, eu vim reivindicar uma promessa. Que promessa? A promessa de ter aflição aqui nessa terra. Alguém já viu, irmãos? Você não vai encontrar nenhum crente reivindicando: olha, o Senhor disse em Efésios 6 que vai ter o dia mau, eu estou esperando esse dia chegar porque eu quero viver esse dia. Alguém já encontrou um crente assim? Não. Mas a Bíblia, o nosso Senhor Jesus, Ele não engana ninguém. Ele disse que o dia mau viria sobre a sua vida. Paulo não estava falando aqui qual dia será esse. Será no domingo? Será na segunda-feira? Ele não fala o dia que é o dia mau, mas ele dá uma certeza que esse dia chegará nas nossas vidas. Mas o mais importante de tudo é como você vai estar quando chegar esse dia mau. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele nos dá 6 ferramentas para você vencer no dia mau. Amém? E você está habilitado com essas ferramentas na tua vida. Amém? Porque a armadura de Deus é o próprio Cristo vivendo dentro de você. É o próprio Senhor Jesus, é o próprio Espírito Santo dentro de você. Essa é a armadura de Deus. Romanos capítulo 8 fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E essa palavra em é dentro, é aqueles aos quais Deus está dentro deles. Não existe condenação sobre a tua vida, não existe acusação sobre você, porque a tua dívida foi paga na cruz do Calvário. Por isso você é livre para adorar, para glorificar e para dar um glória a Deus bem alto aí no teu lugar, em nome de Jesus. Aleluias. Cinto da verdade. A primeira armadura. A verdade é o nosso Senhor Jesus, irmãos. A verdade é o início da vida cristã. Conhecereis a verdade. A verdade nos liberta, irmãos. Jesus é a verdade que liberta. Ele é a nossa armadura. Irmãos, ninguém ganha uma guerra contra a verdade. 2 Coríntios 13:8 diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Hebreus 12:1 fala que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. O que seria isso? Essa grande nuvem de testemunhas que o escritor aos Hebreus fala, são os anjos e são os demônios. Queridos,
Talvez o diabo conheça você, talvez não, profundamente ele conheça você mais do que todo mundo, a não ser o nosso Deus que conhece mais. Mas Satanás, ele conhece você, ele me conhece, ele nos conhece. Ele viu quando você era criança, quando você nasceu, ele sabe os seus temores, os teus medos. É por isso que cada pessoa que aqui está, vive um dia mal diferente do outro. Às vezes o dia mal para você foi quando você perdeu o seu emprego. Às vezes o dia mal para você foi quando você teve um diagnóstico. Às vezes o dia mal foi quando você perdeu alguém da tua família. Às vezes o dia mal foi quando quebrou a tua empresa. Enfim, o dia mal chega para nós, chega para cada um de nós de maneira diferente. Mas irmãos, Paulo começa com um cinto da verdade. E ele começa com essa armadura propositalmente, porque o cinto da verdade, ele segurava o resto da armadura. O cinto da verdade. A verdade nos protege. Quando nós andamos debaixo da verdade de Deus, o inimigo não pode nos tocar, porque você está debaixo da verdade. Nós sabemos que o diabo é o pai do quê? A única coisa que a Bíblia fala que o diabo é pai, que o diabo é dono, é a mentira. Ele é o pai da mentira. Mas nós somos filhos da verdade. Mas nós estamos do lado da verdade, do lado de Jesus Cristo. Porque quando você anda debaixo da mentira, você anda debaixo de acusação do diabo. E você não consegue, consequentemente, enfrentar o mundo espiritual se você estiver vivendo uma vida de mentira, uma vida dupla. É por isso que essa noite o Senhor quer tirar toda a mentira das nossas vidas. É por isso que essa noite nós estamos fundamentados debaixo da verdade do Evangelho. A verdade, irmãos, ela nos respalda. A verdade, ela não precisa de defesa. A verdade, com o tempo, ela se defende sozinha. A verdade te respalda. Você está debaixo da verdade do Evangelho. Amém? E todas as promessas que Deus tem sobre a tua vida. Sabe o que o inimigo sopra muitas vezes no teu coração? Você não vai viver isso. Irmãos, todo mundo aqui já ouviu a voz do diabo. Diga misericórdia. Irmãos, Mateus capítulo 4. O nosso Senhor Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E o diabo chegou diante de Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se tu és o Filho de Deus, ou seja, colocando em xeque a filiação de Jesus, a divindade de Jesus. Agora eu te pergunto, se o diabo fez isso com o nosso Senhor Jesus, quem dirá fará com nós? Sim ou não, irmãos? O diabo fala aos nossos corações. César, como é que eu sei que o diabo fala ao meu coração? É simples, quando você se sente desanimado. Quem aqui já se sentiu desanimado além de mim? Todos nós. Já se sentiu fracassado? Já se sentiu mal? Já se sentiu oprimido? E muitas vezes o diabo, ele fala ao seu coração: olha, essa bênção, essa autoridade que há no nome de Jesus é para todo mundo, menos para você. Diga misericórdia. É uma mentira. A verdade de Deus sobre a tua vida é Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, em nome de Jesus. Você tem poder, você tem autoridade nas tuas mãos para pisar serpentes e escorpiões, e tem mais, e nada vai acontecer com a tua vida, porque você está debaixo da verdade do Evangelho. A verdade nos protege, irmãos. Segunda coisa, a couraça da justiça. Couraça, o colete da justiça, que nos protegem aqui nos nossos órgãos vitais, as nossas emoções. Irmãos, quando Paulo fala para nós estarmos revestidos contra as ciladas do diabo, essa palavra cilada significa métodos. Significa o quê? Métodos.
Irmãos, o diabo trabalha com vários métodos. A palavra cilada significa artimanhas, várias frentes de batalha que ele age para desanimar os cristãos. O diabo, ele não é apenas, irmãos, isso é muito importante você entender e saber. Talvez o estágio mais fácil do mundo espiritual é quando você vê um espírito maligno manifestado numa pessoa. Esse é o estágio mais simples, irmãos. É o estágio mais fácil. Algumas pessoas ousam dizer que esses demônios são demônios ralés. São bem ralés. Mas se vocês lerem o texto, vocês viram que o mundo espiritual é organizado. Principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade. Esses espíritos, eles não manifestam em pessoas. Posso ouvir um amém? Esses espíritos, eles atuam nas regiões celestiais. Eu não sei se vocês já pararam para observar que em determinadas cidades do Brasil, você tem um ocultismo muito forte em algumas cidades. Praticamente uma região inteira na idolatria, praticamente uma religião inteira seguindo uma seita. Alguém já reparou isso? Se você vai para o norte, para o nordeste, você vai ver regiões extremamente idólatras. Ali você percebe uma ação de um principado, de um príncipe, tomando conta daquela região, fazendo com que as pessoas tenham comportamentos e crenças repetitivos. Isso é um principado atuando nas regiões celestiais. Não é um demônio que manifesta sobre uma pessoa. Ele está nos ares. Daniel capítulo 10, quando Daniel começa a orar, começa a jejuar, a Bíblia fala que Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, a jejuar, eu ouvi as tuas palavras. Mas Daniel meio que ficou impedido, o anjo ficou impedido de trazer uma resposta para Daniel, por causa que o príncipe da Pérsia, o principado da Pérsia, estava impedindo o anjo de vir trazer a resposta. E aí então o anjo fala que eu chamei Miguel. E aí então veio a resposta, eles destronaram esse principado. Então, irmãos, isso é palavra de Deus, isso não é invenção humana no mundo espiritual. Não é pelo fato de que nós não vemos o mundo espiritual que ele não exista. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico, porque ele é antes do mundo físico. Antes de existir a terra, antes de existir o mundo físico, já existia o mundo espiritual. Posso ouvir um amém? Irmãos, as frentes de batalhas do diabo. O diabo trabalha, irmãos. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse que o diabo é um teólogo herege. O diabo trabalha, irmãos, para tirar, distorcer a palavra de Deus. A primeira batalha espiritual que houve na terra, o diabo colocou no coração de Eva um erro de interpretação. E ele disse: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim, certamente você não vai morrer. Se você comer, vai abrir os seus olhos. Ele tirou a palavra que Deus disse do seu contexto. E o diabo trabalha, irmãos, com sofisma. Diga sofisma. O que é um sofisma? Sofisma é um pensamento com aparente lógica e sentido, mas com fundamentos errados e com a intenção de enganar. Isso é um sofisma. O diabo trabalha, irmãos, com a relativização da Bíblia. O que é relativização da Bíblia, César? Que negócio é esse? É a interpretação flexível e adaptável dos ensinamentos e princípios da Bíblia Sagrada. Irmãos, há uma frase que alguns teólogos liberais, eles repetem muito. Eles dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus. E isso é uma grande mentira de Satanás. Irmãos, princípios são eternos, princípios de Deus são imutáveis,
Princípios de Deus, não importa a geração, não importa o país, não importa a localidade. Se Deus falou, está na Bíblia, nós temos que seguir. E não importa a opinião, não importa a exegese, não importa nada que o homem venha nos dizer. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e ponto. Amém? A Bíblia, irmãos, não é de interpretação pessoal sua. Amém, queridos? O apóstolo Paulo fala que nós não podemos ir além daquilo que está escrito. Quantos estão entendendo? Todas as vezes que a igreja se afastou da palavra de Deus, a igreja foi derrotada. É só você olhar a história. A igreja romana deixou a palavra de lado. A igreja romana, a antiga igreja romana, deixou a Bíblia de lado. A Bíblia saiu da mão do povo. E aí houve uma separação entre o clero. Vocês sabem disso, irmãos. E aí a igreja passou a ser derrotada. Porque a igreja, então, a igreja que dizia qual era a verdade. Irmãos, a igreja está fundamentada debaixo da verdade da palavra de Deus. Se a igreja sair da palavra, Deus sai da igreja, irmãos. Há uma igreja em Apocalipse que o Espírito Santo está do lado de fora. Eis que estou à porta, porque negligenciou a palavra de Deus. É fácil você identificar uma seita. Uma seita, ela tira a importância da palavra de Deus, irmãos. Ela não deixa o povo ler a palavra de Deus. Ela fica com que só as autoridades espirituais leem a palavra de Deus, e isso é um erro. Porque a Bíblia é para mim, é para você, é para todos nós. Mas a Bíblia existe uma concordância. Bíblia explica a Bíblia. Não é de interpretação pessoal, irmãos. Uma das regras de interpretação bíblica é: você não vai encontrar um autor da Bíblia diferir de outro autor da Bíblia. Eles se completam, eles se encaixam. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, todas as vezes que você estiver diante de um dilema nas Escrituras, diante de uma aparente contradição, alguém disse que lendo a Bíblia eu encontrei muitos erros, e todos eles em mim. Um homem sincero com a Bíblia na mão, rapidamente ele vai saber o que está de errado na vida dele. Sim ou não, irmãos? A Bíblia é a palavra de Deus. Paulo disse para Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus, apta para corrigir, apta para nos exortar. Amém? Nós precisamos voltar para a palavra, irmãos. Amém, queridos? Segunda coisa, a couraça da justiça. A couraça da justiça, irmãos. Que justiça é essa? Essa justiça fala que nós fomos justificados por Deus. A justificação pela fé era a doutrina que Martinho Lutero pregava, irmãos. Quando ele rompeu com as heresias que a igreja romana pregava. A igreja pregava que a salvação era pelas obras. E Efésios 2:8 fala que a salvação é única e exclusivamente pela graça do nosso Senhor Jesus. Mas a igreja corrompeu-se, irmãos, e começou a pregar que se você fizesse boas obras, você seria salvo, anulando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Vocês entendem o perigo, irmãos, de nós nos afastarmos das Escrituras? E aí então Martinho Lutero, ele rompe, irmãos, com esse sistema romano. E a justificação pela fé, ou sola fide, somente pela fé. Romanos capítulo 5, versículo 1, tendo pois sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso... Ele é a sua justiça. Isaías 53 fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você foi justificado por Cristo. E justificação significa que nós nos tornamos livres da culpa do pecado. Nós nos tornamos livres da culpa do pecado. Você foi justificado por Cristo. Você não deve andar debaixo de culpa, porque você já foi lavado, já foi remido, já foi justificado pelo sangue de Cristo Jesus. Terceira armadura, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz.
Jesus disse em João 14, 27, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Jesus está sobre você. Você precisa ter paz. Você precisa ter paz nas suas emoções. Irmãos, a couraça da justiça, a couraça é o colete, ela protege o nosso coração, as nossas emoções. E quantas vezes o diabo não quer perturbar as tuas emoções? E quantas vezes o diabo não usa pessoas para te colocar para baixo? Esse texto fala que a nossa luta não é contra seres humanos, contra carne e sangue, mas o diabo vai usar pessoas para tentar te paralisar. Mas a couraça da justiça está sobre você. E é por isso que hoje o Senhor batizará a tua vida com um batismo nas tuas emoções, arrancando das nossas vidas, dos nossos corações, toda amargura, em nome do Senhor Jesus. E você vai ter umas emoções saradas para a glória de Deus. Você vai ser livre no teu espírito, livre na tua alma, porque ninguém segura, o diabo, o inferno não consegue deter uma pessoa que é livre em Cristo Jesus. É por isso que o diabo quer prender a tua vida, achatar o teu potencial. Mas essa noite, o Senhor está te capacitando com armas espirituais, com as armaduras de Deus. E você vai sair daqui capacitado para vencer as tuas guerras, para vencer as dores, as lutas, em nome de Jesus. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus venceu e te fez mais do que vencedor, para a glória de Deus. Aleluias! Pode aplaudir a Jesus. Deus nos chamou, irmãos, para ter paz em meio à guerra. A paz que eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O povo do mundo, para ter paz, precisa ter dinheiro. Para ter paz, precisa ter um carro novo. Você não. A paz está dentro de você, que é Cristo Jesus. Há uma música da Êxtila que fala que eu quero te adorar, mesmo se o dinheiro me faltar. Se o dinheiro me faltar, eu tenho algo muito mais importante que o dinheiro, que é Jesus Cristo, o Senhor que mora dentro de mim. Amém? A paz que você tem é diferente. A paz que você tem. Por que esse povo passa aflição? E eu fico imaginando o diabo endemoniado lá no inferno, irmãos. Esse povo passa aflição, esse povo passa dificuldade, mas está lá na igreja com as mãos levantadas. É porque ele não pode ter essa paz que você tem. É que essa paz que você tem, ele perdeu. E essa paz Jesus Cristo conquistou por você na cruz do Calvário. Paz em meio à guerra. Quarta arma, o escudo da fé. Irmãos, a fé não é uma arma de ataque. A fé, o escudo, é uma arma de defesa. A fé te ajuda a se defender das acusações do diabo. Quantas vezes o diabo não falou para você: você não pode, você não consegue? Quantas vezes o diabo já não quis imprimir em você as características dele? Quando Davi foi lutar contra o gigante, Saul chega para Davi e fala assim: olha, contra esse filisteu você não vai poder pelejar, porque ele é um homem experiente em guerra, e você ainda é um menino. Mas Davi era um menino cheio do Espírito Santo de Deus. E o que define se nós vamos ser vitoriosos ou não, é aquilo que está dentro de nós. E o Espírito Santo se move dentro de você. E o Espírito Santo hoje, ele não está mais fora, o Espírito Santo está dentro. O Espírito Santo caminha com você. Quando você acorda, existe um livro que fala: bom dia, Espírito Santo. Talvez você não dá bom dia para o Espírito Santo, mas ele está em você, ele está dentro de você. Amém? Aleluias. O escudo da fé, irmãos. 1 João capítulo 5, versículo 4. Essa vitória que vence o mundo, a vossa fé. O que é nascido de Deus, ele vence o mundo pela fé.
Mas nós sabemos pela palavra que a fé tem tamanho. A fé tem o quê? Jesus chegava para os discípulos e falava assim: vocês têm pouca fé, hein? Quando o barco estava afundando, os discípulos ficaram com medo. Jesus fala para eles: ó, homens de pequena. Quando trouxeram um menino para os discípulos expulsarem o demônio, os discípulos não conseguiram. Jesus falou: ó, homens de pequena. E para outras pessoas, o centurião de Cafarnaum, Jesus disse assim: eu nunca vi tanta fé como a sua. A mulher cananeia, Jesus disse para ela: mulher, grande é a tua. Então nós sabemos que a fé tem tamanho. Se tiveres fé como um grão, o grão de mostarda é menor do que uma semente de um arroz. Uma fé pequena, ela te ajuda a vencer muitas coisas, sim ou não? Mas o que Jesus quis dizer é algo mais profundo. O que Jesus quis dizer é o processo do grão de mostarda. Embora seja o menor dos grãos, quando semeado, vira uma árvore frondosa. Uma árvore que chega até 9 metros de altura. Vini, por favor. Então você precisa entender que a fé como um grão de mostarda é a fé que cresce e a fé que se desenvolve. Olha a fé que Deus espera de nós. Essa aqui, irmãos, é uma árvore de mostarda. É aquilo que Deus espera de nós. Essa árvore chega a 9 metros de altura, onde faz sombra para muitas pessoas. E Jesus disse, comparou a fé como um grão de mostarda, e o reino também como um grão de mostarda, que é um processo de crescimento, amém? E a Bíblia fala que a fé vem pelo... Esse ano o Senhor está multiplicando a tua fé. Esse ano o Senhor está abrindo o teu entendimento para aumentar a tua fé. E o maior medo de Satanás é que você conheça a tua fé, é que você conheça o teu potencial. Mas ele não pode te segurar, porque hoje pela palavra o Senhor está aumentando a tua fé. Você que tinha medo, a partir de hoje, você vai dizer: sai da frente, Satanás, porque o meu Senhor está comigo em nome de Jesus. Ninguém pode deter um homem e uma mulher de fé. Capacete da salvação, quinta coisa. O capacete protege o que mesmo, irmãos? Toda batalha espiritual, presta atenção nisso, acontece na mente. Joyce Meyer, ela tem um livro, Campo de Batalha Espiritual na mente. Toda batalha espiritual, irmãos, ela acontece na tua mente. Se Satanás conseguir tomar a tua mente, consequentemente ele vai tomar as tuas atitudes. Se Satanás conseguir te oprimir com medo, e o medo é oposto à fé, você não vai desenvolver a fé, você não vai exercitar a fé, e ele vai lograr êxito sobre você. Mas a Bíblia fala, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que nós temos a mente de Cristo. Nós temos, coloca a mão na tua mente assim, ó. Diga: eu tenho a mente de Cristo. E Cristo significa ungido. Você é ungido pelo Pai. A tua mente é ungida pelo Senhor. E o Senhor essa noite está derramando um óleo sobre a tua cabeça. E o Senhor essa noite está derramando uma unção sobre você, para você vencer os obstáculos, para você vencer as acusações, para você vencer os teus medos em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? O capacete da salvação, que protege a nossa mente. Colossenses 3:2 diz que mantenha os seus pensamentos nas coisas que são do alto. Nós precisamos nos ocupar com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, com as práticas devocionais, com a oração, com a palavra, com o jejum. E agindo assim, irmãos, nada poderá te deter para a glória de Deus. Última coisa, eu quero chamar o louvor, por favor. Última arma. A espada do Espírito. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a nossa arma de ataque.
Você entende porque é uma luta para você ler a Bíblia? Você entende quando você lê a Bíblia, muitas vezes de noite, na cabeceira da cama, você é arrebatado, só acorda no outro dia? Eu acho que não aconteceu só comigo isso, hein? É porque Satanás não quer que você conheça as verdades espirituais ao teu respeito. Jesus venceu o diabo no deserto, irmãos, com a palavra. Jesus venceu o diabo no deserto com a... Está escrito. Está escrito. O grande problema da igreja hoje é que a igreja não tem o está escrito. A igreja muitas vezes tem os seus amuletos, os seus penduricalhos, mas não tem a palavra. Irmãos, ler a palavra de Deus é uma questão de sobrevivência. Você precisa ler a palavra de Deus para a tua fé não se apoiar em conhecimento humano, para a sua fé não se apoiar em pessoas, mas para a sua fé se apoiar na verdade do Evangelho, na verdade da palavra. Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. João 15, capítulo 3, Jesus disse para os discípulos, vós já estáis limpos pela minha palavra. Você precisa ser cheio da palavra. Você precisa ser cheio da palavra. Para quê, César? Para debater a Bíblia? Não! Primeiro para a tua vida. E também, irmãos, para combater as heresias, irmãos. Falsos profetas, falsos ensinos. Amém, queridos? Nós precisamos voltar para a palavra. Oh, irmãos, é inadmissível um crente de 10, 20 anos que nunca leu a Bíblia. Diga misericórdia. A Bíblia é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quando você lê a Bíblia, você está sentado com o próprio Cristo com você. É a palavra. Você precisa conhecer a palavra. Em nome de Jesus. Alguém disse que nós estamos vivendo a maior geração de analfabetismo bíblico. Não sabe as doutrinas básicas do Evangelho, das palavras. Qualquer herege que aparece na internet rouba o povo de Deus, rouba o coração seu, porque você não conhece a palavra. Fica de pé em nome de Jesus, igreja, aplaudindo ao Senhor. Aleluias, irmãos, quantos aqui? Presta atenção, estão dispostos, irmão, se Deus falou com você nessa palavra, quantos aqui estão dispostos a ler a Bíblia toda esse ano? Levanta a tua Bíblia assim, levanta a tua espada, você que está disposto a ler a palavra toda esse ano. Irmãos, ler a palavra toda você vai precisar muitas vezes sair do Zap, não é deixar não, mas é deixar um pouquinho de lado às vezes, vai precisar sair do Insta, vai precisar, irmãos, não vai deixar de fazer essas coisas, mas vai precisar dedicar tempo para você ler a palavra. Quantos querem fazer uma aliança com Deus? Esse ano eu vou ler essa Bíblia toda. Amém? Em nome de Jesus, você vai ver que você vai se tornar uma pessoa de fé. Você vai ver que você vai ser uma pessoa que não vai depender da opinião dos outros, porque você já sabe a opinião que Deus tem ao teu respeito. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos. Você está debaixo dessa unção. Você está debaixo dessa graça. Você está debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, ela é apta, irmãos, para discernir alma do Espírito. Ela é apta para quebrar sofismas, cadeias. Por isso eu quero chamar a igreja aqui para frente. Eu quero primeiro chamar você que está vivendo debaixo de uma guerra espiritual profunda, forte. Você está falando, poxa, já começou o ano, já estou levando pancada. Vamos orar por você em nome de Jesus. Vem até aqui à frente rapidamente, irmãos, para nós orarmos. Quero orar por você. Você que fala, já começou o ano, eu já estou na trincheira, já estou levando pancada. Vamos orar por você, em nome de Jesus. A oração do justo pode muito seus efeitos. Nós vamos ungir você em nome de Jesus, guardar a sua vida contra as ciladas do inferno. Eu quero orar também, você que talvez já está na caminhada cristã, mas que talvez precisa de uma capacitação de Deus para
enfrentar o mundo espiritual. Queria chamar agora todos vocês aqui para frente. Já estamos trazendo as coisas, não é isso? Já traz, irmãos, em nome de Jesus. Já traz aqui para frente, já para nós orarmos. Isso. Traz foto do seu familiar. O Senhor está quebrando cadeias de medo aqui no nosso meio. Síndrome de pânico. Deixa eu falar para você. Você não precisa temer, não. Quem luta com você nunca perdeu uma batalha. Jesus nunca perdeu uma batalha. Não é a sua que Ele vai perder, não, meu irmão. Em nome de Jesus. Aleluias. Vamos adorar o Senhor. Aleluias. Obrigado, Jesus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar. Será que você pode adorar o Senhor? Pois estás comigo. Será que você pode levantar as suas mãos em sinal de rendição? Não estou sozinho. Aleluia. Você está guardado. Eu estou guardado. Você está no esconderijo do Altíssimo. No esconderijo. As setas não vai atingir o teu coração. Não vai atingir a tua família. Em nome de Jesus. O Senhor está com a tua família. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu. Ele não perde batalha. Seu nome é Aleluias. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Obrigado, Senhor. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo. Obrigado, Senhor. Do que creio, irás prover de novo. Aleluias. Eu creio em ti. Aleluia, Jesus. Senhor. Não me queima, nas águas não vou afundar. Essa luta não vai te parar. Não estou. Essa guerra não vai tirar as tuas forças. Tu estás comigo. Deus está com você, meu irmão. Eu estou guardado. Creia. Há uma proteção sobre a tua vida. Há um escudo sobre você. Não estou sozinho. Aleluias. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Aleluias. Seu nome é Obrigado, Senhor. Jeová Jireh, irás prover de novo. Aleluia, Senhor. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Aleluia, Pai. Eu creio em ti. Obrigado, Senhor. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Aleluias. Irás prover de novo. Nós cremos. Eu creio em ti. Aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Meu irmão, minha irmã, você está guardado. Você está guardado no esconderijo do Altíssimo. Você está guardado no esconderijo do Altíssimo. Você está guardado pela presença de Deus, meu pastor. Você, ministro do Evangelho. Você está guardado por Deus. Aleluias. O Senhor está te revestindo, pastores desta casa. Aleluias. O dono da igreja é Jesus. É Ele que nos sustenta. Querido. O Senhor manda dizer para os ministros do Evangelho. Aleluias. O Senhor manda dizer a vocês. Oh Deus. Assim como Moisés e Arão
Quando Moisés estava na batalha, as mãos dele eram pesadas, mas Arão e Hur seguraram as mãos. O Senhor está levantando as mãos de vocês, pastores, ministros do Evangelho, obreiros da casa do Senhor, líderes. Nós lutamos as nossas guerras no altar. Nós lutamos as nossas guerras na presença de Deus. O dia mau, queridos, não é para você desistir. O dia mau é para você resistir, lutando, guerreando, marchando contra principados, contra potestades. Parece que você está cercado, mas você está guardado por Deus. Aleluias! Oh, você está guardado por Deus, só parece. Oh, cante essa verdade. Levante as tuas mãos o mais alto que você puder. Mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. É assim que a igreja luta. Assim que eu luto Oh! minhas guerras. É assim que você luta. É no altar. Assim que eu luto minhas guerras. Irmãos, presta atenção. Você vai marchar profeticamente. A igreja marchando, avançando contra as portas do inferno. Em nome de Jesus. O Senhor está mandando, marche. Não pare. Não pare. Não pare. Aleluias. Já foi dada a ordem ao teu respeito. A ordem de vitória. Aleluias. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que Estou cercado. sou guardado. Aleluias. Oh, Parece que estou aleluias. Aleluias. Irmãos, quero fazer a última oração por você. Eu queria te pedir que você colocasse as duas mãos sobre a tua cabeça. Uma das armaduras que Efésios 6 fala é o capacete da salvação. Profeticamente o Senhor está blindando a sua mente contra as investidas do diabo. Todos nós recebemos setas, ataques malignos, mas o Senhor essa noite está te trazendo refrigério. O Senhor essa noite está te dando descanso, querido. Aleluias, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor está dando descanso para pessoas aqui. Aleluias. O Senhor está trazendo, derramando um óleo sobre a tua cabeça agora. Uma água santa, limpa e purificada. Está blindando a sua mente dos ataques, das investidas de Satanás. E diga assim: eu tenho a mente de Cristo, a mente ungida do Senhor. E todo lugar que eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor me dará por herança, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir mais forte que você puder? Aleluias. Aleluias. Aleluias.